O que de tão importante o oxigênio faz no nosso corpo, que sem ele a gente não consegue viver. Assiste ela até o final que você vai aprender. Eu sou o professor Marco Ninomiya, esse é o canal Biologia com Marco Ninomiya. Então vamos lá, galera, vamos falar sobre a última aula desse bloco de respiração celular. E esse bloco ele é composto de 3 aulas que estão aqui no canal. Então, se você por um acaso não assistiu essas 2 aulas anteriores, que foi a primeira glicólise e depois ciclo de Krebs, é legal você assistir essas aulas antes dessa, tá? Que vai facilitar o entendimento aí. Beleza? Vou tentar colocar um cardzinho aqui para você acessar de forma mais fácil. Então, essa é a terceira etapa do processo de respiração. E da onde que vem esse nome, professor? Fosforilação oxidativa, um nome difícil. Mas o nome parece ser complexo, mas é tranquilo. O que é fosforilar? Fosforilação, você lembra de fósforo, né? Ou fosfato. O que é isso aqui? Isso aqui é um processo em que vai acontecer o seguinte. Você vai ter uma adição aqui, ó, do fosfato, um fosfato inorgânico, com o chamado ADP, adenosina difosfato. Então, assim, eu tenho essa adenosina difosfato, eu tenho 2 fosfatos, que vai se somar a mais um fosfato, então eu fico com 3. E aí vai formar o que nós conhecemos como adenosina trifosfato, ou o ATP, que é a nossa moeda energética, a nossa energia, né? Então daí o nome de fosforilação. E oxidativo veio de quem? Porque aqui nesse processo dessa formação do ATP, você aqui vai ter uma participação de forma ativa de quem? Do oxigênio. Daí que deu o nome de oxidativo. Tá? Então esse é o primeiro ponto aí para a gente poder verificar. Então é bem importante você entender o nome para você ver que o nome não é tão complexo assim. Outra coisa que é bom a gente frisar. Se a gente parar para pensar assim, o objetivo final da respiração celular é a gente conseguir produzir, nossas células conseguirem produzir energia, né? O ATP. Se a gente pensar nesse conceito de respiração celular, a gente pode chegar a uma conclusão de que essa fase, gente, é a fase mais importante, né? Eu não gosto de falar muito de importância, né? Todas são importantes, mas a gente consegue encarar o seguinte, que essas 2 fases aqui, glicólise e ciclo de Krebs, são fases que vão estar preparando para que na última fase, que é essa da aula de hoje, de fato a gente consiga produzir o maior saldo, a maior quantidade de ATP. Tá? Lembrando que na glicólise e no ciclo de Krebs, a gente até consegue produzir um pouco de ATP, mas é muito pouco. A grande carga, a grande produção de ATP vai acontecer nessa terceira fase. Então, é uma fase muito importante para que todo o ciclo, todo esse processo chegue ao seu objetivo final, que é a produção de ATP. Tá? Então esse é outro ponto importante. E aonde que acontece esse processo, ou essa terceira etapa aí? Vai acontecer na mitocôndria, tá aqui, assim como também o ciclo de Krebs também acontece na mitocôndria. Só que a diferença aqui que vai ser qual o local da mitocôndria que acontece. O ciclo de Krebs, nós vimos na outra aula, que ele acontece na chamada matriz mitocondrial. Já a terceira etapa, que vai ser essa fosforilação oxidativa aí, muitas vezes vocês vão ver como cadeia respiratória também, tá? Essa questão de nomenclatura. Ela vai acontecer na mitocôndria, porém ela acontece não na matriz, e sim na chamada crista, ou cristas mitocondriais, que você também pode encontrar como não cristas, mas na membrana interna. Então, ó, nessa figura aqui, seria nessa membrana aqui da parte de dentro. Ó. Isso aqui é uma membraninha que tem aqui dentro. Você tem a membrana externa, né, que envolve mesmo a organela, a mitocôndria, e tem essa membrana na parte interna. Então, vai acontecer nessa membrana aqui. Okay? Então, para você visualizar, ó, aqui é como se fosse, se eu tivesse aqui uma mitocôndria, eu tenho essa parte de fora mais externa aqui, ó, a membrana, uma membrana plasmática, uma membrana externa,
Eu tenho a parte da matriz, que é esse miolo aqui, a matriz aqui, ó, que é onde acontece o ciclo de Krebs. E tenho essas cristas, que é uma membrana também, que é a membrana, uma membrana interna. Então, essa terceira etapa da aula de hoje, ela vai acontecer nessa membrana interna. Tudo bem. E aí você vai acabar vendo uma imagem como essa e vai falar assim, nossa senhora, lascou, né? Só que calma que o processo é tranquilo, sem neuro aqui. Aqui eu só trouxe para você visualizar novamente a membrana externa. Então você tem um espaço entre as duas membranas, a externa e a interna, né? Que é o espaço intermembrana, né? Então vai acontecer nessa membrana interna aqui, ó, que é a chamada crista, que vai acontecer todo esse processo aí de transporte de elétrons. Então, um ponto muito importante para a gente seguir. Vocês vão ver então, ó, os nomes, como eu já falei, ó, fosforilação oxidativa. Você pode acabar encontrando como cadeia respiratória. E tem um outro nome que vocês também acabam encontrando, que é esse processo de fosforilação oxidativa, ele acontece por meio da chamada cadeia transportadora de elétrons. Então, o que vai acontecer? Basicamente, aqui vai ter um transporte de elétrons ao longo dessa membrana interna. Então, para a gente poder fazer uma aulinha bem tranquila, vamos seguir aqui um desenho, tá? Mas o processo um pouco mais raiz, tá, gente? Então, eu ilustrei aqui a membrana externa só para a gente poder visualizar. Membrana externa. Aqui vai estar a membrana interna. E aqui, ó, você tem um espaço entre as duas membranas. Então, nessa membrana interna, que são as cristas mitocondriais, como é uma membrana, você tem proteínas que estão mergulhadas aí. Tá? Eu vou colocar os nomes aqui, gente, mas assim, em geral, o nome dessas proteínas transportadoras de elétrons não costuma ser muito cobrado assim não, tá? Mas eu vou colocar porque vocês podem acabar encontrando isso em algum livro, alguma literatura aí. Bom, essa primeira proteína aqui chama-se NADH desidrogenase. A segunda, ubiquinona, nome estranho, né? Terceira, complexo citocromo B, BC1, mas enfim. Quarta, citocromo oxidase. Assim, essas quatro são proteínas transportadoras de elétrons. Daí o nome de cadeia transportadora de elétrons. Já já eu chego nesse processo aí. E a última, que eu coloquei com um desenho diferente, para diferenciar, na verdade é uma proteína, uma enzima, que essa aqui é legal você saber o nome, porque essa aqui é mais cobrada em prova. Tal. Essa aqui é conhecida como ATP, sintase, ou sintetase de ATP, e algumas variações aí. Beleza, olha só o nome dela, ATP sintase. Então ela é uma enzima que vai sintetizar, ela vai produzir ATP, mas para isso ela precisa de todo o processo anterior, que vai ter participação desses outros complexos aí, né? Complexos proteicos. O que vai acontecer? Para quem já assistiu as outras aulas, percebeu o seguinte, ao longo da glicólise e do ciclo de Krebs, a gente conseguia liberar uma energia, e essa energia, grande parte dela, era armazenada em os chamados aceptores de elétrons.
são os famosos NAD e FAD. Então, eles estavam lá pegando energia que foi liberada da molécula de glicose inicialmente, e essa energia vai ter que ser devolvida agora. É nesse momento que essa energia vai ser devolvida. Então, vou colocar aqui, o que acontece? O NAD, quando ele está carregado, ele está aqui, ó, NADH. O FAD carregado, ele é chamado de FADH2. Então eles estão vindo carregados lá da glicólise e do ciclo de Krebs. E agora eles vão devolver. Eles vão devolver o que, gente? Elétrons. Então eles vão doar aqui, ó. Eles estão carregando elétron para você. Então eles vão doar elétrons. Então eles doam, gente, 2 elétrons. 2 elétrons mais 2 hidrogênios. Aqui é a mesma coisa. 2 elétrons mais 2 hidrogênios. Quando eles doam um elétron, esse NADH ele se transforma no NAD+. Então, assim, ele está vazio agora. Imagina um carrinho de transporte. Então, ele está carregando lá, o NADH está carregado com elétrons. Quando ele doa esse elétron, está devolvendo para você esse elétron, ele fica vazio e se transforma no NAD+, que vai poder agora ser novamente carregado. E o FADH2, que está carregado, quando ele doa esse elétron, ele se transforma no FADH. Beleza. E para onde que vai esse elétron? Esse primeiro aqui, do NAD, ó, vai vir aqui, ó, o elétron. Ó, 2 elétrons aqui. Tá? O que vai acontecer? Então, acontecem alguns processos. Esses elétrons, eles vão pulando, tá, de uma proteína transportadora para outra. Por isso que chamam cadeia transportadora de elétron. Então, ó, imagine que esse elétron ele vai pular aqui. Ó. Pulou aqui. Pulou aqui. Beleza. Bom, quando esse elétron é liberado, ele gera energia suficiente em que eu vou empurrar para esse espaço intermembranas aqui, ó, hidrogênios, prótons, íons de hidrogênio. Pessoal, de onde que vem esse hidrogênio? Pessoal, aqui dentro da mitocôndria, ó, já está cheio de hidrogênio aqui disponível. É cheio de hidrogênio. Então, essa energia, esses 2 elétrons ali, eles conseguem gerar uma energia que joga esse hidrogênio para aquele outro espaço. Ou seja, se você parar para pensar, quanto mais elétron eu tenho, ou seja, quanto mais NADH eu tiver, ou seja, que veio das glicoses, então quanto mais glicose eu tiver, mais NADH eu vou ter, mais elétron eu vou ter, mais hidrogênio eu vou conseguir jogar para esse espaço aqui, ó. E aí o que vai acontecer, gente? Lá no final, essa quantidade de elétrons aqui nesse espaço, ela gera um aumento de acidez, então gera um ambiente ácido, que é importante para que essa enzima funcione. Além desse ambiente ácido, o que acontece? Esses hidrogênios estão concentrados ali e por transporte de membrana, o natural é que eu não tenha esse acúmulo dentro desse espaço. O natural é que esses hidrogênios eles acabem voltando para dentro dessa matriz aqui. Só que eles voltam, o espaço que ele tem para voltar é por aqui, ó, por essa enzima. Então eles vão voltar por aqui. Só que quando eles voltam por essa enzima, ele literalmente ele gira essa enzima. Então gera uma bomba. Então essa bomba, essa enzima, para funcionar, ela vai, para girar, vamos dizer assim, ela vai precisar dessa entrada desses hidrogênios. Imagina uma roleta. Vai passar hidrogênio, vai fazer essa roleta girar. E além desse hidrogênio passar, para que ela gire, precisa-se criar um ambiente ácido que é proporcionado pela presença do hidrogênio. Quando essa enzima gira, ela passa a funcionar. Então o que ela faz? Essa energia desse giro é usada para unir um fosfato inorgânico, que está presente também, com uma molécula de adenosina de fosfato, que também está presente. Dessa forma, quando eu tenho a junção do fosfato com o ADP, eu formo o chamado ATP. E aí sim, eu produzindo ATP, esse ATP pode ser transportado para fora da célula, inclusive, ou
da mitocôndria para que seja utilizado para diversas funções biológicas aí. Então vamos lá, ó. Vamos fazer o processo inverso. Eu tenho um ATP, para ter ATP eu preciso da ATP sintase funcionar, né? Preciso que ela funcione. Para que ela funcione eu preciso de ter entrada de hidrogênio e de acidez. Isso só é possível com o acúmulo de hidrogênio aqui nesse espaço entre as membranas. Para que eu tenha o hidrogênio acumulado aqui, essas proteínas têm que ser carregadas eletricamente. Para que elas sejam carregadas, recebam elétrons. Esses elétrons vêm de onde? Vêm do NAD. E esse NAD vem de quem? Vem da glicose, que veio da onde? Da sua alimentação. Então você vê que é um processo, uma cadeia respiratória mesmo. Tá? Então, outro ponto importante aqui. O NAD ele começa a usar, a doar esse elétron desde aqui, ó, desde a primeira proteína. Já o FAD, ele pula a primeira proteína e começa a liberar os seus elétrons aonde? Nessa segunda aqui, na ubiquinona. Ou seja, se ele usa uma proteína a menos, ele permite a passagem de menos hidrogênios. Então, no final das contas, a gente pode falar que o FAD-H2, comparado com o NAD-H, ele é menos energético. Ele vai ser capaz de gerar menos ATP, porque ele pula uma etapa. Então, quanto mais proteína você tem nesse transporte, mais energia você vai gerar. Então, o NAD-H ele começa da primeira. Então, toda vez que ele vai pulando, ele vai, digamos assim, alimentando essa proteína e permitindo a passagem desses hidrogênios aí. Tá? Esse é um ponto inicial. Tudo bem? Vamos lá para outra parte importante aqui dessa aula. Bom, gente, então é o seguinte, eu vou demonstrar um ponto importante aqui também, que é o seguinte, ó, 2 elétrons em cada aqui. Então perceba aqui, ó, tá aqui o NAD chegando, né? O FAD. Só que vocês estão percebendo que eu coloquei que todas as proteínas aqui estão ocupadas com elétrons. E aí, uma vez que eu ocupei todas com elétron, esse NAD que está chegando e o FAD não tem aonde colocar, né? Não tem para quem doar esse elétron. Então essa cadeia ela para de funcionar. Se ela para de funcionar, o que vai acontecer? No final das contas, eu vou interromper a produção do ATP. Então, como é que a gente resolveu isso, né? Termos fisiológicos aí. Esse último elétron aqui, ó, ele vai ser capturado por quem? Por um carinha conhecido oxigênio. E esse oxigênio, ele é também chamado, vou colocar aqui, ó, aceptor ou receptor. Nesse caso, é um receptor final de elétrons. Porque ele é o último aqui, né, da cadeia. Professor, mas eu já li que o NAD e o FAD, eles são aceptores de elétrons, mas eles não são os aceptores finais desse processo. Eles são aceptores intermediários. O final, se tiver numa prova, quem é o aceptor final de elétrons? O oxigênio. E aí, olha só, eu tenho 2 elétrons, ó. Ele vai receber 2 elétrons, vou botar um elétron aqui e um elétron aqui. E aqui, nesses elétrons, vai ter ligação de quem? Aqui dentro está cheio, ó, de hidrogênio. Uma vez que eu fiz isso, olha quem eu formei, uma molécula de H2O, ou seja, aqui você vai ter a formação da molécula de água. Daí que vem a água. Eu li no livro lá, eu vi que nessa cadeia transportadora formava água no final e forma por conta disso. Porque aqui o ar que você está inspirando, que vai lá para os pulmões, né, etc., vai para as células. Depois na célula ele vai para a mitocôndria e esse oxigênio fica aqui, ó. Por exemplo, ó, no seu trono, sentado, esperando chegar quem? Os elétrons, que têm afinidade. O elétron vai ser atraído pelo oxigênio. Os dois se amam, né? Então, quando o elétron chegou ali, na primeira proteína, quando ele vê de longe o oxigênio, ele vai sair pulando essas proteínas para quê? Para chegar logo nos braços do oxigênio. Uma vez que chegou, os dois vão se unir e aí você tem a formação da molécula de água. Ok? Então esse é um ponto bem interessante. E aí uma vez que ele conseguiu capturar esse elétron aqui, aí a cadeia anda, sobra um espaço aqui na última
por exemplo, né? E aí esse NAD pode agora doar os seus elétrons e a cadeia funciona. E ela voltando a funcionar, no final, aí sim você volta a ter a produção do ATP. Tá? Um ponto importante aqui, uma curiosidade, você pode ter interferência de alguns outros gases, por exemplo, no lugar do oxigênio. Então, existe um gás que foi usado de forma até, enfim, muito errada, né, digamos assim, que é o gás cianeto, que foi usado nas câmeras de gás lá dos nazistas, etc. Existem outros também, tá? Por exemplo, monóxido de carbono, etc. Qual que é a ideia? Tem gases que vão ocupar o lugar do oxigênio aqui. Então, quando ele ocupa o lugar do oxigênio, essa cadeia, ela não segue. Então, você vai ter sempre, você vai ocupar essas proteínas e pronto. Eu não consigo gerar essa entrada de novos elétrons, de novos NADH. Ou seja, no final das contas, quando não tem o oxigênio aqui, você não vai ter o ATP. E aí, uma célula sem energia, ela vai morrer. Então, já pegando o gancho do comecinho da nossa aula, por que é tão importante o oxigênio na nossa vida? Ele é importante porque sem ele, a gente não consegue produzir o ATP. Só dando um exemplo, uma célula cardíaca, por exemplo, se você não tem esse processo, não tem esse oxigênio, essa célula cardíaca não vai produzir energia. E sem energia, essa célula muscular não consegue contrair e fazer contração e relaxamento. Ou seja, o coração não consegue bater, em outras palavras. Se ele não consegue bater, ele não consegue empurrar o sangue oxigenado para o resto do seu corpo, por exemplo. E aí a pessoa pode vir a morrer, por exemplo. Então, é muito importante a ação ou a presença do oxigênio aqui. Então, lembrem-se, o O2, o oxigênio que você está inspirando agora, ele está indo para o seu trono, que fica nesse localzinho, nas membranas internas das mitocôndrias, para participar desse processo aqui. Bom, gente, então assim, só um detalhe importante que sobre o saldo, muita gente discute, isso até cai em algumas provas, mas o saldo de ATP nessa etapa aqui, final, isso é muito discutível, só que atualmente, nas literaturas mais recentes, indica-se 30 ATPs, tá? Para cada molécula de glicose aí que veio, né? Da sua alimentação, ok? Eu não quero muito fixar nessa questão de números, isso aí vocês encontram em literaturas, em outros vídeos também, porque isso pode ter alguma diferença, isso vai depender muito se for uma prova, de como isso está contextualizado, tá? Se for uma coisa de inferir, tudo bem, agora você cravar, isso pode ser um pouco mais complexo. Mas se você ler livros e literaturas mais recentes, vão apontar aí um saldo final nessa etapa aí de 30 ATPs. Tudo bem? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse bloco, que é um bloco complexo de respiração celular, mas espero de verdade que tenha ficado claro para vocês. Aproveito para lembrá-los de me seguir no Instagram, se inscrever aqui no canal, comentar, né, as aulas. Vocês podem, inclusive, se quiserem tirar dúvidas, deixar uma sugestão de alguma aula futura para que eu possa gravar, tá? Divulgue para os colegas, compartilhe, tá? Dá o joinha aí também, que é importante para o canal continuar crescendo, tá bom? Conto com o apoio de vocês, um grande abraço em todos. Tchau, tchau.